Às vezes, eu sinto falta de algo que eu nunca tive. Talvez essa seja uma das sensações mais estranhas da vida. Sentir saudade de uma realidade que nunca aconteceu, de momentos que nunca existiram, de conversas que nunca aconteceram, de alguém que nunca ficou. E mesmo assim, a ausência dói como se fosse real. Talvez porque no fundo, todo mundo queira sentir que pertence a algum lugar, que existe alguém capaz de entender até os nossos silêncios. Mas hoje em dia, isso parece cada vez mais distante, porque a nossa geração aprendeu a se conectar com todo mundo, menos emocionalmente. A gente conversa o tempo inteiro, mas quase nunca fala o que realmente sente. A gente troca mensagens, reage stories, compartilha memes, mas no final da noite, muita gente continua se sentindo completamente sozinha. E talvez seja por isso que tantas pessoas sentem vazio ao mesmo tempo rodeadas de gente, porque companhia não é a mesma coisa que conexão. E eu acho que muita gente percebe isso tarde demais. Às vezes, eu vejo casais na rua, pessoas conversando, vivendo momentos simples, e fico imaginando como seria viver algo assim também. Ter alguém para mandar mensagem sem pensar demais, ter alguém para dividir o silêncio, ter alguém que realmente fique. Porque, sinceramente, acho que uma das coisas mais cansativas da nossa geração é a sensação de que tudo virou temporário. As pessoas entram na sua vida rápido e saem mais rápido ainda. As conversas morrem do nada. Os sentimentos parecem descartáveis. E aos poucos, a gente começa a se acostumar com a ideia de não criar expectativas em ninguém, como se sentir demais fosse perigoso. Então, muita gente aprende a fingir que não precisa de ninguém. Aprende a parecer fria, independente, desapegada. Mas no silêncio, todo mundo sente falta de conexão. Todo mundo sente falta de alguém que faça a vida parecer menos pesada. E talvez o pior seja perceber que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica acreditar que algo real ainda existe. Porque a gente começa a se decepcionar tanto que cria medo até de tentar de novo. Medo de se apegar, medo de confiar, medo de acreditar em alguém. Então, aos poucos, a solidão vira conforto. Você aprende a sair sozinho, a andar sozinho, a resolver tudo sozinho. E depois de um tempo, a própria presença dos outros começa a parecer estranha. Mas, mesmo assim, tem noites que o vazio aparece. Noites em que você percebe que ser forte o tempo inteiro também cansa. Porque, no fundo, ninguém quer viver sem conexão de verdade. Ninguém quer sentir que está passando pela vida sozinho. E talvez seja exatamente isso que tanta gente esconde hoje em dia, a carência emocional silenciosa. Porque parece vergonhoso admitir que você sente falta de algo. Parece fraqueza dizer que queria alguém ali. Então, a gente guarda tudo. Transforma sentimento e ironia, carência em silêncio, solidão em rotina. E continua vivendo normalmente. Enquanto por dentro, alguma coisa continua faltando. Às vezes eu penso que talvez eu não sinta falta de uma pessoa específica. Talvez eu sinta falta da ideia de ser compreendido, da ideia de ter alguém que olha para você e realmente vê quem você é, sem máscara, sem esforço, sem precisar fingir estar bem o tempo inteiro, porque viver cansado emocionalmente também desgasta, principalmente quando você passa anos fingindo que está tudo bem. E talvez seja por isso que tantas pessoas da nossa geração se sentem vazias mesmo rodeadas de distrações, porque distração não preenche a ausência emocional. Você pode trabalhar, estudar, ocupar a mente, sair, conhecer pessoas, mas certas faltas continuam ali, silenciosas, esperando o momento em que tudo fica quieto, para voltar. E geralmente isso acontece de madrugada, quando a mente desacelera e você percebe o quanto sente falta de coisas que nunca viveu. Talvez um amor tranquilo, talvez uma conexão real, talvez alguém que ficasse, ou talvez só a sensação de não se sentir sozinho no mundo. E sinceramente, acho que muita gente está cansada de relações rasas, cansada de conversar sem sentir conexão, cansada de conhecer pessoas que nunca ficam, cansada de fingir desapego, porque no fundo todo mundo quer ser importante para alguém, quer sentir que existe um lugar onde pode baixar a guarda, sem medo de ser abandonado depois.
Mas enquanto isso não acontece, a gente continua vivendo, tentando preencher vazios que nem sabe explicar direito, tentando convencer a própria mente de que não sente falta de nada, mesmo sentindo. E talvez a parte mais difícil da solidão seja não estar sozinho, mas sim não conseguir imaginar alguém ficando, porque depois de tantas decepções, a esperança começa a cansar também. Mas mesmo assim, acho que ainda existe uma parte da gente que continua esperando conexão, esperando preenchimento, esperando alguém que transforme silêncio em conforto, ao invés de distância. Talvez seja por isso que algumas pessoas ainda continuam tentando, mesmo cansadas, porque no fundo ninguém nasceu para sentir tudo sozinho, e talvez sente falta de algo que nunca teve. Só signifique que seu coração ainda acredite que isso existe. Se você viu isso até aqui, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre sentimentos que quase ninguém consegue colocar em palavras. Aqui é só vida real.